E hoje, devido a tanto sucesso, a Letícia Ravagnani voltou aqui. Mas o tema é um tema muito... dá até palpitação, gente. Porque eu já tive isso e eu sei como é. Ansiedade. Você aí sofre de ansiedade? Tem alguém do seu lado? Já passou por esse mal? Hoje a Letícia vai dar muitas dicas pra gente de como se livrar desse mal. Letícia, seja bem-vinda. Tudo bom? Vamos falar sobre ansiedade, Lê. Dá uma explicação. O que é essa maldita ansiedade? Tá, Existe a ansiedade boa e a ansiedade ruim? Existe. A ansiedade é um sentimento que está relacionado a você não saber o que vem na frente, o que vai acontecer. Geralmente a pessoa descreve que ela está ansiosa quando ela não sabe o que está no futuro. Então tem a ver com situações futuras. É como se fosse a ligação de madrugada. Ai, meu Deus, o que é? É. Assim, tem situações que são ansiogênicas, que a gente fala por si só. Né? Você tem uma prova para fazer amanhã, por exemplo. Geralmente você vai sentir um certo desconforto e vai relacionar isso ao evento. Quando existe um evento no futuro que te causa essa sensação e essa sensação ela é compatível com o evento, a gente diz que é uma ansiedade ok. Né? Eu não vou dar normal porque não existe normal e anormal, mas é uma ansiedade que é compatível. O problema começa a surgir quando essa ansiedade ela é maior do que aquilo que está provocando, ou seja, ela é incompatível, ela é muito maior do que deveria ser. Uma ilusão que a pessoa cria na cabeça e potencializa demais. E aí o que ela sente acaba interferindo muito naquilo que ela vai fazer, né? E a maneira como ela vai se sair. A maneira como ela vai conduzir, seja a prova, seja uma sessão de fotos, seja a gravação de um vídeo, né? Qualquer evento pode gerar ansiedade. Olha, a ansiedade, ela é hereditária ou não? Não é uma questão hereditária, ela é aprendida. A maneira como a gente entende os eventos que acontecem no mundo, ela é muito mais aprendida com as pessoas que estão próximas a nós, geralmente a nossa família, né, nuclear ali que a gente chama, as pessoas que estão diretamente ligadas com a educação da criança ou com a nossa própria educação, e é com elas que a gente aprende. Né, teve uma situação muito interessante que aconteceu comigo uma vez, que eu estava numa praia, era uma praia na Bahia, a praia era bem rasinha, né, não tinha onda, o mar não tinha onda, e eu estava sentada assim perto da água e tinha uma criança, devia ter uns 3, 4 anos, brincando na água com um baldinho, calmamente. Daqui a pouco eu escuto a mãe gritando, vindo da areia, né, gritando o nome da criança de um jeito bem exagerado. Sai da água! Sai da água! A mãe, muito ansiosa, provavelmente ela já deve ter tido alguma situação, né, que ela passou algum perigo, não sei, com a água, e a criança não. Então, o que a gente costuma olhar nesse tipo de situação, né? A criança pode aprender, vir a ter medo de uma situação que ela não tinha medo. A criança estava calma, a mãe, né, de alguma maneira já teve uma agitou, né? Pode ter tido ou ouviu alguém que tem, ou né, algum conhecido, alguma coisa desse tipo, e a gente acaba aprendendo a ter, né, a ficar ansiosa frente a situações que antes não nos geravam ansiedade. E você lembra, por acaso, qual foi a reação da criança? A criança ficou assustada, porque a mãe estava muito perturbada, assim, a mãe vinha muito agitada. E ela ficou mais assustada com a mãe do que com a situação, com o contexto em si. E a mãe falava, Carlos Eduardo, saia da água, Carlos Eduardo! Ai, mãe. Criança tem ansiedade? Criança tem ansiedade, tem, principalmente nos dias de hoje. Sim. Né? A questão das multitarefas, a criança tem horário para tudo. Né? É balé, é natação, é judô, é inglês, e o contexto em si é ansiogênico. Tanto horário, tantas obrigações logo cedo. Obrigações, e a expectativa, né, de como que essa criança vai se desenvolver. Os pais jogam muito na criança. Uma expectativa dela ser ou dela se transformar em alguém, dela conduzir a vida de um jeito X ou Y, isso acaba gerando ansiedade, sim. No meio artístico a gente comenta sobre as mães de Miss.
A mãe não conseguiu ser uma Miss e hoje ela quer projetar tudo na filha. Então a menina fica lá com aquela carinha, ai meu Deus, não quero estar aqui, mas o que eu tenho que fazer? Aquela ansiedade na garota vai gerando, ela começa a roer unha, você já começa a ver as reações na pele, o estresse, assim. Isso. E esse estresse, Lê, quando os pais se separam para a criança, ele é pior para o aumento da ansiedade? Depende de como essa separação está sendo conduzida. Sim. Né? Se eles têm um acompanhamento psicoterápico, por exemplo, geralmente tende a ser esse momento de separação tende a ser mais tranquilo. Agora, se os pais estão brigando, se um fala mal do outro, a famosa como é que a gente chama, meu Deus do céu? Alienação parental, né? Que é quando um pai desqualifica a mãe na frente dos filhos ou vice-versa. Isso pode gerar muita ansiedade. Então, dependendo da maneira como essa separação é conduzida, pode sim, porque a criança ela não sabe o que está por vir. Né? Ela não sabe se ela vai ficar sem o pai, se ela vai ficar sem a mãe, se ela vai ficar sem ambos. Então, é um contexto bem complicado. É interessante, você colocou a relação de perder. Vamos colocar aqui, hoje em dia está todo mundo muito preocupado com perder o emprego, perder a casa, perder um amor. Tem muitos casais se separando diante da pandemia, né, do estresse que tem gerado, essa ansiedade toda devido à pandemia, à falta de emprego, enfim, de tudo que tem acontecido, acaba somando e explodiu agora na pandemia. Lê, vamos falar de coisas boas. Como ajudar essas pessoas? Como colocar isso de uma forma mais leve? Eu não estou querendo colocar aqui algo para despertar gatilhos, os gatilhos, né? Porque é muito doído, muito sofrido para quem já passou. Mas vamos tentar amenizar isso, ajudar de alguma forma. Tá. Existe um filósofo que chama Sartre, que ele tem uma frase que é muito famosa, que ele fala o seguinte: o que você fez com aquilo que te fizeram? Né? Então, na verdade, essa ideia seria o quê? A vida está, né, atropelando a gente, passando em cima igual um caminhão. A gente não tem controle sobre quase absolutamente nada, principalmente nesse momento. Né? A incerteza é geral, tá todo mundo sem saber o que fazer, como vai fazer, se as aulas vão começar, se vai ser online, se vai ser presencial, se vai ter aula, ninguém sabe de nada. Se vai ter vacina, se não vai ter. Se vai ter vacina, se não vai ter, até quando ficaremos nessa condição. Então a incerteza está, né, absolutamente tomando conta de todo mundo. E a gente não tem controle sobre isso, mas a gente tem controle do que a gente vai fazer com o que isso faz com a gente. Como é que eu vou entender essa situação? Como é que eu vou administrar o meu tempo? Como é que eu vou definir as coisas que eu preciso fazer? Isso é um jeito da gente controlar um pouco a ansiedade gerada nesse momento. Quais são os níveis da ansiedade? A gente não tem assim, nada definido especificamente. A gente pode dizer em termos de qualidade de vida, quanto que, né, aquilo atrapalha a qualidade de vida da pessoa, quanto que compromete o dia a dia dela. Se compromete muito, é um nível muito alto que precisa ser tratado com associação de terapia e tratamento medicamentoso. Se há uma ansiedade branda, ela precisa aprender a lidar com os eventos e a falta de controle que a vida apresenta pra gente. Isso a gente aprende em terapia. Eu vou te dar um exemplo que aconteceu comigo. Numa época eu estava um pouco estressada e aconteceu isso dentro do táxi. Eu não contei pra ninguém porque naquele momento eu consegui dominar a situação. Mas foi assim, o que você tá fazendo aqui? Volta pra casa agora, sabe? Uma sensação muito louca, assim. Gente, que medo, quanta perigo, gente, né? Me olhando. Eu tô dentro desse táxi sozinha. Eu saí de casa numa boa, foi do nada, saí de casa numa boa, indo assistir uma palestra de uma livraria, uma coisa maravilhosa. Mas de repente, do nada, foi tum! Não é do nada. Justamente. Né? Existem uma série de eventos que vão se juntando e acabam desencadeando a crise. Não dá para falar agora qual foi esse, né? Nem que não existe uma coisa específica. A gente precisa olhar mesmo para o contexto e entender. Mas é importante que fique claro que não é do nada. Né? Ela vem se desenvolvendo e a coisa vai até chegar uma hora que explode. E eu tenho percebido cada vez mais a importância do autoconhecimento. De se analisar, de se questionar muitas vezes, por que isso, o que está acontecendo, é normal, até que ponto isso está me fazendo bem. Então, assim, eu acho que essa percepção ela é muito válida, né, nos dias de hoje. Eu acho que a gente precisa olhar para a questão do normal e do comum.
É bem diferente. Uma coisa normal está ligada a outra que é anormal, né? E tem o que é comum e o que é pouco comum. Eu acho que hoje em dia é muito comum que as pessoas se sintam ansiosas, mas não é normal. Não deveria ser uma coisa com a qual a gente, né, acha que faz parte do nosso dia a dia. A gente deveria saber lidar um pouco mais. Mas é difícil porque a gente não aprende a lidar com as emoções de um jeito muito tranquilo. Como é que você ensina uma criança, por exemplo, a ela dar o nome do que ela está sentindo? Que aquilo que ela está sentindo é angústia. Você não está vendo. Se a criança bate, cai, né, bate o joelho, começa a sangrar, a mãe fala, tá doendo. Ela aprende que aquilo que ela está sentindo é uma dor física. Agora, quando é uma dor emocional, é muito mais difícil. Né? Então, a gente sabe muito pouco sobre os nossos sentimentos. É muito comum que as pessoas cheguem na terapia descrevendo um mal-estar generalizado, mas ela não sabe dizer muito bem o que ela está sentindo. Teve uma vez, eu já contei essa história 1 milhão de vezes em sala de aula, porque eu acho que ela é muito ilustrativa. Logo quando eu comecei a minha carreira, eu atendi um senhor, que era um senhor de uma origem muito humilde, e ele, quando eu perguntei o que ele estava fazendo lá, ele me disse que ele estava com dor de cabeça no corpo todo. Dor de cabeça no corpo todo? Dor de cabeça no corpo todo. Meu Deus. E eu fiquei com aquela bomba na mão, eu falei, e agora, né? Aí eu perguntei, bom, onde dói mais? Aí ele falou, dói aqui. E aí ele me deu uma dica de que talvez o que ele estava sentindo tinha a ver com alguma angústia, alguma, né, ansiedade. Então, os sentimentos, eles geralmente são descritos em função das alterações que a gente sente no corpo. Os idosos, eles têm mais ansiedade, né? Depende do tipo de vida que eles tiveram. Porque eu estava pesquisando algumas coisas, me corrija se eu estiver errada. Diziam ali em algumas pesquisas, alguns resultados, que a ansiedade é prima da depressão. Então, é diferente, mas assim, por exemplo, a pessoa está numa ansiedade e de repente você fala, não, mas ela também tem depressão. É o tal do bipolar. É contraditório, né? É a bipolaridade. É o transtorno bipolar. Dá para ter as duas coisas ao mesmo tempo? Não, ao mesmo tempo não, elas oscilam. Então, o transtorno bipolar ele é caracterizado exatamente por isso, por picos de ansiedade extrema e por picos de depressão extrema. Sim. Então, existe aí hora tá feliz, hora tá triste, hora tá feliz. O ser humano sofre, né? Ser feliz dá trabalho. Ser feliz dá trabalho. Agora eu vou fazer uma pergunta aqui pra Letícia, gente, que eu acho que é a cobrança que toda mulher se faz. Lê, superar a necessidade de ser perfeita o tempo inteiro, de fazer tudo, o dia tem que ser 48 horas, e olha lá. Tem que correr a risca, né? Tem que estar bonita, tem que estar disponível, tem que estar apaixonada pelo marido, tem que ser uma boa mãe, tem que ser uma boa profissional, tudo ao mesmo tempo agora. Isso na mulher. Sim, óbvio que homens também têm muito essa necessidade, né? Primeiro é questionar para quê? E o que é perfeito? Cada um tem um entendimento do que é ser perfeito. E a partir do momento que você entende o que é ser perfeito para você, você se questionar o que vai mudar na sua vida, aquela perfeição. Porque ela não é uma coisa estática que você alcança e a partir de então você vai viver feliz para sempre. Você vai estar sempre colocando coisas novas e necessidades novas. E às vezes tem uma situação tão boba, né? Que a mulher é tão cobrada, de repente uma criança está ali correndo, cai. Cadê a mãe dessa criança? Isso, educar na rua é muito difícil. O mundo é tão machista. Cadê a mãe dessa criança? Peraí, cadê o pai também para ajudar? Ela não fez sozinha. Educar na rua é muito difícil. E tem aquelas crianças que fazem birra no supermercado, todo mundo já deve ter passado por isso. E todo mundo já deve ter olhado meio assim, com o rabo de olho, para aquela mãe que deixa a criança chorar. Tem que deixar chorar. Tá? Deixa chorar, porque ela precisa entender que a frustração existe e que ela vai passar. O duro é a mãe ceder. O olhar. Pois é, mas daí a mãe vai lá e cede a birra da criança por conta da cobrança da sociedade. Sim, que é pra acabar logo, e ela acaba educando mal o seu filho por conta de uma cobrança social. Sim, isso já eu vou engatilhar numa próxima pergunta, Lê, que são mentes estressadas por não impor limites. Essa pode ser uma situação, né? Também. Que a mãe não coloca o limite e já fala...
vambora, resolve isso, tua bala, tua chiclete, tua dinheirinho pra comprar, passar, tua tablet. eu quero ficar menos tempo aqui, eu não quero que ninguém me observe, eu não quero que ninguém fale nada. Quero acabar com essa situação. Quero acabar com essa situação, então eu vou fazer o que a criança está pedindo e depois eu resolvo. E, na verdade, ela está criando uma bola de neve que vai trazer outros problemas no futuro. Lê, agora responde pra gente, aquela mente acelerada, com os pensamentos mais inimagináveis possíveis, que não para. Isso é uma ansiedade constante, né? Houve uma época da minha vida, mas tinha tudo a ver com o contexto, né? Eu estava fazendo mestrado e eu queria ser perfeita, né? Porque eu achava que eu tinha mais dificuldade que os outros alunos, enfim. E foi uma época da minha vida em que eu acordava porque eu estava pensando. O pensamento me fazia acordar, era uma coisa muito maluca. Então, quanto mais a gente controla a nossa vida acordado, mais qualidade de vida dormindo a gente tem. Então, essa história de saber os limites, né? de entender que você tem limites e entender que isso não é necessariamente uma coisa ruim, muito pelo contrário. Ensinar para os seus filhos que os limites existem e eles precisam ser respeitados. Né? Aquela mãe que faz tudo pelos filhos está ensinando para esses filhos o quê? Você acha que essa mãe está ansiosa? Que eles não podem errar nunca, que ela é perfeita, que ela faz tudo. Não pode ser assim. Lê, você falou que você dormia e acordava pensando. Acordava porque estava pensando. Porque estava pensando. E tem o oposto também, que é a pessoa que não consegue dormir, ansiosa e pensando, eu preciso dormir, e não consegue dormir. E aí que não consegue dormir mesmo. Né? Uma dica, aquelas pessoas que vão para a cama e ficam fritando, que a gente fala, né? Onde você vê o dia já está claro e você está virando de um lado para o outro. Sai da cama e vai fazer alguma outra coisa, uma atividade que não tenha muita luminosidade, as pessoas geralmente vão ver televisão, o que não é mais adequado. Não ligue o celular, vá ler um livro, vá ficar na sacada olhando para o céu, esperando o sono chegar. Deixar para ir para a cama quando você de fato está com sono. Outro hábito que é péssimo para a qualidade do sono é as pessoas fazerem tudo na cama. A cama é para dormir, né? E para outras coisas, mas principalmente para dormir. Então, ler, estudar, comer, trabalhar, ficar no telefone, tudo na cama. Não é uma coisa legal. Não é. Transferir o escritório, filho, cachorro para cima da cama, tudo ali. Porque daí lá fica como se fosse um ambiente de trabalho, não um ambiente de descanso e de desacelerar. Você chega e acelera. Ai, meu Deus do céu, quanta coisa a gente tem que aprender, você vai ter que voltar aqui, viu? A gente já tem que pensar o próximo tema. Aliás, se você tem uma sugestão aí, escreve aqui pra gente, manda pra gente. Você é sempre muito bem-vindo aqui, tá bom? E a gente quer cada vez mais fazer com que todos esses vídeos cheguem até você de uma forma muito carinhosa e que possa estar aí ajudando e te colocando consciente do seu presente. Acho que é isso, né, Lê? É isso. Quanto mais você souber sobre você, mais chance você tem de ser feliz. Lê, em alguma dessas pesquisas eu achei que algumas pessoas elas têm muito tabu para falar ainda sobre a saúde mental. É vergonhoso, Lê, falar de ansiedade, se expor? Depende. Né? As pessoas mais velhas tendem a ter um certo resquício ainda daquilo que a gente aprendeu há 1000 anos atrás, de que era coisa de maluco e tal. Ainda existem esses tipos de comentários, infelizmente. Mas o trabalho do psicólogo está sendo cada vez mais abraçado pela comunidade médica. Então é muito comum eu receber no consultório pacientes que são acompanhados por psiquiatras e que colocam como uma necessidade o acompanhamento psicoterápico. Então, a partir do momento que a medicina passou a abraçar a área da psicologia, eu acho que essa questão ficou um pouco mais diluída. As pessoas têm entendido que faz parte, né, ter saúde mental é importante e que o processo terapêutico é uma das melhores maneiras da gente conseguir isso. Você sabe que eu sempre brinco assim, mas é uma frase muito séria. Eu acredito que pessoas felizes, elas incomodam menos as outras pessoas. Mulheres... aquela história de gente feliz não enche o saco. Não enche o saco. Gente feliz não enche o saco, gente bem resolvida não enche o saco. E muito pelo contrário. Mas incomodam. Mas incomodam. Incomoda muita gente. Incomodam muita gente. Né? Porque ver uma outra pessoa que aparentemente não tem problemas, parece que aumenta a sua dificuldade com os seus problemas. O que é uma bobagem.
Então, na verdade, o que a gente pode falar é que terapia não é que terapia é pra gente louca. É muito pelo contrário, terapia é pra gente saudável. Pra gente inteligente, né? Pra gente saudável e inteligente que quer buscar qualidade de vida. Quando uma pessoa ela compartilha a dor, ela tá querendo colo ou ela tá pedindo socorro? Vai depender muito da pessoa e vai depender muito da forma como ela faz esse compartilhamento. Né? Tem pessoas que têm dificuldade de pedir ajuda. Né? E a gente precisa olhar com muito cuidado para esse tipo de pessoa. E tem pessoas que fazem isso o tempo todo, meio que para, né, fazer com que os outros fiquem o tempo todo bajulando e tal. Então não dá pra gente colocar, né, numa caixinha aqueles que estão chamando a atenção e numa caixinha aqueles que estão pedindo socorro. Sim. A coisa é bem misturada, a gente precisa olhar para o contexto de vida da pessoa e como que ela aprendeu a comunicar aquilo que ela sente. Lê, eu quero agradecer a sua presença aqui mais uma vez e já com o próximo tema na mente aqui. A mente tá acelerada, Lê. Vai dormir hoje? Eu vou dormir. Mas não tá ansiosa, mas aliás, é a ansiedade boa. A ansiedade prepara o nosso corpo para ação. Se a gente não tivesse ansiedade, a gente não estaria aqui hoje. Sim. Porque a gente não teria fugido dos predadores lá na época das cavernas, né? E o homem não teria evoluído e a gente não estaria aqui hoje. Então a ansiedade é uma emoção boa quando ela é condizente com aquilo que está causando. O problema é quando ela ultrapassa a quantidade de vezes e a quantidade de coisas que ela faz com que você sinta. Deixa não sei se é um conselho, porque se o conselho fosse bom a gente não dava, né? Dizem, não é, o ditado popular, que se o conselho fosse bom a gente não dava. Mas você, como uma pessoa da área de saúde, uma pessoa extremamente consciente que vive isso no seu dia a dia, recebendo pacientes e algumas queixas. Uma análise de tudo que está acontecendo, para que essas pessoas possam ter uma vida melhor daqui para frente. Tá. É óbvio que eu vou falar, façam terapia. Né? Mas eu acho que a coisa principal é você ter um plano de vida. Você precisa ter um objetivo, você precisa ter alguma coisa que você almeja, porque você vai passar o tempo da sua vida buscando aquilo. Quando a pessoa não tem, o adoecimento mental é muito mais frequente. Então, se você não tem um plano de vida, busque. A terapia é um excelente lugar para ajudar você a encontrar. Deixa seu contato, Lê, mais uma vez. Deixo. É leticiaravagnani.psicologia. @leticiaravagnani.psicologia. Lá no Instagram eu gravo alguns vídeos falando sobre essas questões e outros assuntos também. E você tem feito consultas online também, né? Eu tenho atendido online e presencialmente. Eu tenho feito as duas coisas. Depois que deu uma afrouxada, eu atendo de máscara, a pessoa de máscara, mas a maioria dos atendimentos ainda estão online. Tá bom. Obrigada, né? Obrigada a vocês. Tchau.